A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. Uma medida que já havia sido aprovada pela Câmara, mas foi alterada por senadores e, com isso, precisou ser novamente votada pelos deputados. Agora está aguardando a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Nós iniciamos um debate na última sexta-feira por problemas técnicos, adiamos e hoje é o dia da gente conversar com a presença aqui de representantes que estão diretamente ligados ao assunto. O deputado federal pelo PSDB, Danilo Forte, que preside a Frente Parlamentar pelas Energias Renováveis, membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, e o professor Joaquim Rolim, que coordena o setor de energia do sistema da FIEC. Nós vamos agora conversar com os dois, desejando realmente que tenhamos um debate que coloque bem clara a transparência do que esse assunto que o público tem. Bom dia para todos. Bom dia, Donato. Bom dia. Seja bem-vindo, professor, também. A primeira pergunta já vou fazendo. Ontem, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, utilizou o espaço da televisão e do rádio para anunciar que não vamos ter apagão. Porém, fez um alerta muito acentuado de que é necessário a sociedade, tanto comércio, indústria e população, a tomar iniciativas de economizar, porque senão a coisa muda. Esse temor resiste realmente na prática? E a nossa sorte, ou azar, é porque nós não estamos tendo crescimento econômico. Se o Brasil viesse num quadro de crescimento econômico, o colapso seria inevitável. A crise hídrica é uma das maiores da história recente do país. Desde quando começou a se medir, talvez seja a maior crise hídrica. A hidrelétrica ainda é responsável por quase 60% da produção de energia do país. E, diante desse quadro, nós temos uma preocupação muito grande. Primeiro, o potencial de renováveis que nós temos é incalculável. Uhum. E eu, inclusive, defendo a tese que, para nós do Nordeste, é fundamental até como alavancagem do desenvolvimento econômico. Se a gente quer diminuir as desigualdades regionais do Brasil, nós temos que apostar na energia, porque eu até costumo dizer que no Brasil, o Brasil é tão rico, que onde a gente não tem nada, a gente tem sol e tem vento. E com sol e vento a gente faz energia, que é hoje a maior indução para qualquer desenvolvimento econômico. E diante dessa preocupação, eu acho que medidas precisam ser tomadas, né? A questão educacional com relação ao racionamento é natural, mas, por outro lado, precisamos também avançar na resposta do segmento de produção de energia, e é por isso que eu estou defendendo tanto a antecipação dos leilões de transmissão de energia, que é o que nós precisamos aqui no Nordeste. Hoje o Nordeste produz mais energia do que consome. E o centro consumidor que gera a crise é o Sudeste e o Centro-Oeste. Então, se a gente tivesse os leilões de transmissão para tirar a energia do Nordeste para jogar no Sudeste brasileiro, com isso a gente minimizava a pressão sobre o sistema, inclusive saía da bandeira vermelha, que já vai aumentar aí a conta de energia em mais de 20%. Hoje à tarde tem uma reunião exatamente da ANEEL para definir exatamente a tarifa do reajuste da bandeira vermelha. Professor Joaquim também concorda? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia, Nonato, bom dia, deputado Danilo Forte, um prazer estar aqui. Então, realmente, a gente tem uma preocupação grande e as soluções, elas já existem, que são exatamente a energia limpa, renovável e barata, né? Porque hoje, para a adição de novas energias, novos quilowatt-hora na rede, a fonte mais barata, de longe, são a eólica e a solar. Então, nós precisamos incentivar mais essas renováveis, inclusive a linha de transmissão, como foi falado pelo deputado, permitirá esse escoamento dessa energia, que o Nordeste tem aí um manancial expressivo, formidável. E aí, aproveitar a chamada complementaridade interregional e entre as fontes, Nonato. Nós podemos dizer que, por exemplo, quando o nível do reservatório está no seu nível mais baixo no Brasil, é o segundo semestre do ano. É onde se produz mais energia eólica e energia solar. Então, precisamos de linha de transmissão para aproveitar mais esse manancial. Essa avaliação feita pelo deputado de que o Nordeste detém
um setor muito mais vantajoso do que o Sudeste, é deficitário. Se a gente fornecesse ajuda ao Sudeste, não ia causar também problemas para cá, não? Não, pelo contrário. Eu acho que a gente teria uma alavancagem do desenvolvimento. Porque, você tem uma ideia, Nonato, e eu sei que você gosta desse tema, o primeiro curso de profissionalizante, instalação e manutenção de energia fotovoltaica, que é energia solar, nos IFCEs do Ceará, foi uma emenda minha, lá no IFCE da Caucaia. Isso foi em 2014 para 2015. Hoje nós já temos mais de 20 cursos nos IFCEs do estado do Ceará, e todos os jovens que terminam o curso saem de lá empregados, todos. Muitas vezes não terminam nem o curso. E os das primeiras turmas, hoje já são até empresários. Estão instalando placa de energia solar aí pelo interior do Ceará e no interior do Nordeste. E esse presente que Deus nos deu, né, como muito bem colocou o professor Joaquim, é uma dádiva, porque há uma complementariedade entre o sol e o vento. O sol de dia e venta mais à noite. E a crise do Brasil é no segundo semestre, nos BR-Bros, outubro, novembro e dezembro, que é exatamente quando nós temos a maior incidência de sol e de vento. Verdade. Então, eu acho que é um casamento perfeito que deveria ser harmonizado. E o papel nosso na frente das energias renováveis no Congresso Nacional é exatamente chamar a atenção para isso. Porque eu vejo aí como você reequilibrar o desenvolvimento do Brasil. Nós temos um terço da população do Brasil, 30% no Nordeste, e produzimos 14% da riqueza nacional. A gente pode ter um reequilíbrio, inclusive, para diminuir a migração, diminuir a fome, que ainda permeia, né, principalmente no sertão do Nordeste brasileiro, e buscando um avanço tecnológico, que hoje a gente produz energia eólica a R$90, e esse compromisso que foi assumido na privatização da Eletrobras, que eu votei contra, vai garantir a compra de energia térmica por R$300. Vamos falar agora sobre a Eletrobras aqui. Lembrando a você que acompanha o nosso debate pela 101,7, também pelo YouTube, Facebook, Twitter. Você participe também pelo nosso WhatsApp 981-54-3814. Pode tirar dúvidas também, mandar perguntas. O Congresso autorizou a primeira grande venda da estatal no governo Bolsonaro, em meio a uma crise desse setor que a gente está avaliando aqui. Entidades apontam para risco de encarecimento do serviço, o governo chega a negar. Mas eu pergunto ao professor, quais são os impactos que essa medida vai causar a toda a população? Nonato, realmente a preocupação é grande do ponto de vista do que o deputado falou, o deputado Danilo Forte, que a gente está incentivando uma energia que é mais cara e poluente. Então, nós aqui do Nordeste temos um papel importantíssimo de defender esse uso maior. Voltando um pouco à sua pergunta anterior, Nonato, quanto ao uso, se o Nordeste exportar mais energia, se iria faltar, eu vou dar dois dados aqui importantes. Primeiro, hoje, 85% da energia eólica e solar produzida no Brasil são no Nordeste. Segundo dado, aqui no Ceará, para você ter uma ideia, nós só aproveitamos até o momento 3% do nosso potencial eólico e solar em terra. Ainda tem o do mar, que é eólica offshore, que é um potencial gigantesco. O Ceará sozinho teria condições de suprir mais de 2 vezes a energia que o Brasil precisa. Então, realmente é um potencial fabuloso, né? E quando o governo se preocupa com a privatização da Eletrobras e foge à discussão até mesmo desse assunto que vocês trazem aqui, não poderia ser alterado isso? A privatização já está aí no meio caminho, mas não poderia ser levado em Brasília, deputado, esse dado importante? Esse é exatamente o debate que nós estamos fizemos na frente. Foi conscientizar setores do governo que ainda tem um discurso que a térmica dá estabilidade ao sistema, porque tem indução direta. Segundo, que ainda somos muito frágeis no que diz respeito à questão das renováveis eólica e solar. E nós nem falamos aqui de biogás, que no agronegócio também é uma energia limpa e que pode trazer para o Brasil, inclusive, um compromisso
com o problema do clima. Se está reclamando que não tem chuva, é porque tem um aquecimento. Se tem aquecimento, é porque nós estamos emitindo mais carbono. E qual foi a reação das autoridades em relação a essa colocação feita pelo senhor? Exatamente esse questionamento que nós estamos levando para o governo. Nós tivemos uma audiência com o ministro Bento na quarta-feira da semana passada, em que ele assumiu o compromisso de nos apresentar um estudo sobre a antecipação dos leilões das transmissões, porque, inclusive, no setor de renováveis, outra coisa importante, Nonato, é que é 100% financiamento privado, não tem dinheiro público. E no caso da Eletrobras, aí tem um compromisso com os gasodutos, que é um absurdo, é querer fazer térmica onde não necessita, no Nordeste. Se quiser fazer térmica no Rio de Janeiro para aproveitar o pré-sal, que faça lá. Agora, nós aqui no Nordeste, com o potencial de vento e de sol que nós temos, é até uma coisa que não casa com a realidade nossa. Nós temos aqui no Ceará 4 térmicas. Até o mês passado não tinha nenhuma funcionando. Com o advento da possibilidade da bandeira vermelha, 2 começaram a funcionar. Qual fase 2 começaram a funcionar? As Carvão, que é mais poluente ainda e que o mundo todo está desativando. E as outras 2 continuam paradas. E por quê? Porque o custo é muito caro. Então nós estamos estimulando uma fonte errada por um preço caro e que o mundo está na contramão do mundo. Hoje, para você ter ideia, nós temos um compromisso orçamentário de 16 bilhões para terminar a Angra 3. Não tem mais ninguém no mundo fazendo energia nuclear. A Alemanha, desde 2011, não produz 1 grama de energia nuclear a mais. E o Brasil ainda está batendo nessa mesma tecla. Então, quer dizer, precisamos sair do retrocesso e avançar no debate. E aqui é importante que a TV Jangadeiro, a Rádio Jangadeiro faça esse debate, para que a gente possa, inclusive, que as pessoas consigam entender a importância disso. Porque realmente tem muito lobby por detrás disso, e a gente sabe que quando tem lobby, tem dinheiro, tem negócio, e muitas vezes as decisões são equivocadas. Professor Joaquim, em relação ao nosso Estado, o que as autoridades daqui do Ceará fazem para que possa também auxiliar essa produção de energias renováveis, que nós temos um potencial enorme? O governo cearense tem também se mobilizado para ajudá-lo? Sim, Nonato. Realmente nós temos um trabalho muito bem, vamos dizer assim, concatenado. Por exemplo, posso citar recentemente um memorando de entendimentos que foi feito FIEC, Governo do Estado, Complexo do PECEM e o UFC para a criação do chamado Hub de Hidrogênio Verde. O hidrogênio verde, ele é o chamado vetor energético do futuro, porque ele permite que você, inclusive, transmita energia sem linha de transmissão. Transmite energia, por exemplo, daqui para a Europa. Esse é um dos trabalhos. Nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado atuando aí diuturnamente em prol de buscar investimentos para o Ceará. Então, realmente, o Ceará, nos últimos anos e nos próximos, os resultados já começaram a aparecer e o futuro é bastante promissor. Não somente na geração de energia, mas na cadeia produtiva. Nós precisamos atrair mais indústrias para o Ceará e o Ceará tem capacidade de conseguir isso. Nós temos ainda, no próximo bloco, a gente vai fazer um intervalinho rápido para discutir a questão a privatização foi aprovada com Jabutis. Até expliquei que Jabutis aqui é exatamente, no jargão político, propostas para os parlamentares inserem nas medidas provisórias que muitas vezes a gente sabe que há necessidade de não possuir relação com o tema principal, não é? Então a gente vai discutir a questão dos jabutis, até que ponto também eles alteram a medida original. E tem um ouvinte aqui, o Marcos Aurélio, lá do José Walter, perguntando aqui para o deputado, por que o Brasil não investe em gerar energia solar, já é um ponto de discussão nossa aqui, já que o nosso país 100% tem clima tropical, qual é a dificuldade? Pelo amor de Deus, diz ele. Qual é a dificuldade, deputado? Eu acho que a gente já avançou muito, Marco Aurélio, porque se a gente for fazer a conta, há 10 anos atrás não tinha nada. E hoje a solar já tem aí quase 2,6% do montante da geração de energia do país. A gente tem condições de avançar para 10%, para 20%. Agora precisa de política de governo. E a principal política de governo eu acho que é o mercado livre. Na hora que você tiver um mercado que você possa comprar energia de quem você quiser, você pode ter na solar, inclusive, uma energia muito mais barata. Porque nós vamos pagar hoje, com a bandeira vermelha,
R$ 1.200 naquilo que está se produzindo por R$ 90 na eólica, né, que é realmente uma distorção muito grande. Por quê? Porque o governo tenta fazer a racionalidade da oferta do sistema e, ao mesmo tempo, também, na energia, nós temos uma tarifa muito alta de impostos, né, porque, como é fácil cobrar, né, os governos estaduais cobram quase que 1/3 da tarifa é ICMS. Então, isso realmente aumenta muito o preço da tarifa e se aproveita da crise exatamente para tentar fazer uma política educacional em cima do valor monetário, em cima do dinheiro. Então, eu acho que isso realmente é um erro, é um retrocesso. E, por outro lado, também eu acho que nós temos alguns gargalos que a gente precisa superar. Essa mentalidade retrógrada de ver ainda nas térmicas uma alternativa num país tropical como o nosso, mas tem... Você tem uma ideia, na semana passada eu estava em São Paulo num debate da Frente Parlamentar das Energias Renováveis e tinha um empresário que, ele mesmo na conversa, colocou que tinha ido aos Estados Unidos ver 3 térmicas que estavam sendo desativadas lá para trazer para o Brasil. Naquela crise de 2001, veio para o Brasil uma térmica a óleo, que estava lá no Amazonas, que tinha servido aos Estados Unidos na Guerra da Coreia. Ou seja, ela chegou no Brasil com 50 anos de idade. Já tinha sido desativada por, talvez, não por utilidade prática. E quando a térmica está parada, nós estamos pagando. O que é um absurdo ainda maior. Quer dizer, não é como o táxi, que você só paga quando está andando dentro do táxi, não. Mesmo para a térmica estar parada, como ela tem uma reserva, o governo é obrigado a estar pagando para ela como se ela estivesse funcionando. E onde é que cai a conta? No bolso do consumidor. É direto no bolso do consumidor. Essas atividades estão sendo todas levadas a efeito pelo setor privado, não é isso? Quase todas, já que tem também o setor governamental que está atuando. Mas quem é que fiscaliza, em termos de preço, já que o deputado falou, quem é que fiscaliza a adoção das tarifas que são cobradas pelos setores de energias renováveis? Nonato, realmente no setor elétrico brasileiro nós temos o papel da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela tem o papel de ser a fiscalizadora de todos os processos no setor. Então a ANEEL ela é quem define as tarifas para o consumidor em cada estado, ela quem fiscaliza se as obras estão ocorrendo, ela que multa se houver alguma desatenção ao que está determinado. Então, esse papel é da Agência Nacional de Energia Elétrica. Uma agência reguladora. Exatamente. Que sempre regula preço para o consumidor, para o bolso do consumidor. Né? Porque se fosse regular dentro de uma realidade normal, eles dizem, não, o Sudeste vai pagar pelo sofrimento que causa, nesse momento, o setor. Se o Nordeste, por exemplo, tem um potencial... Por que nós estamos pagando tarifa vermelha, bandeira vermelha, se o problema é mais lá do Sul? A tarifa é unificada a nível nacional, né? Porque o sistema é único. Então, você tem um sistema regulador a nível nacional, tem a distorção, né? E tem no Brasil os jabutis. Né? Porque o problema é que nós estamos pagando... Vamos explicar essa história dos jabutis. O jabutis é o seguinte, por exemplo, quando você induz... dentro de um processo legislativo, matérias que não estão dentro da proposta originária daquela proposta legislativa. Por exemplo, na medida provisória que veio da Eletrobras, no caso específico, se discutia a capitalização da Eletrobras. A capitalização da Eletrobras é importante. E hoje o setor é um setor 100% privado. Nós temos dinheiro privado na geração, na transmissão e na distribuição da energia. Todos os segmentos. Então, eu não sou contra a capitalização da Eletrobras, inclusive na proposta original eu votei a favor. Eu sou contra esses jabutis que induziram na matéria, que distorceram totalmente. E que o reflexo disso é o aumento da conta. Quando você obriga a fazer gasoduto, quando você faz reserva de mercado para os setores térmicos, quando você resgata, inclusive, a prorrogação do Proinfa, que o setor de energia renovável não pediu isso. Porque... Quando começou a solar e a eólica, chegou-se a comprar energia a R$ 400 o quilowatt. Agora, quando você faz a prorrogação do Proinfa e o próprio setor não tinha pedido isso, alguém ganhou com isso, ninguém é bobo. Então, quer dizer, colocaram dentro da capitalização da Eletrobras vários gargalos que vai onerar a conta final.
quando podia ter simplificado. Por exemplo, eu estou agora trabalhando, inclusive, já tive uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que nós possamos votar o mais rápido possível o projeto de lei 414. Qual é esse projeto? É o marco regulatório do setor energético, que aí você vai regular todas as ações do setor energético e você vai abrir espaço para o mercado livre, para sair desses cartórios, dessa ação cartorial que obriga a gente a comprar energia por um preço pré-fixado, que é muito caro em relação ao que se pode produzir hoje. No caso aqui que o deputado falou, explicando aqui mais ou menos ao ouvinte, ele pode nos corrigir, vocês dois, no caso da Eletrobras, entre os jabutis, está a exigência, como você falou, da contratação de usinas termoelétricas, movidas a gás natural, e que essas usinas estejam instaladas nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, principalmente em localidades que não possuem infraestrutura. Como é que se explica isso, professor? Nós temos uma outra preocupação, Nonato, em relação às termoelétricas, que é o seguinte: já tem um estudo recente, desse ano, divulgado esse ano pela GIZ, que é uma entidade alemã de muito respeito, uma agência de cooperação alemã, junto com a EPE, que é uma entidade do Ministério de Minas e Energias. E esse estudo mostra o seguinte, que daqui para frente nós não precisaremos mais de muitas termoelétricas. A termoelétrica somente será necessária, somente será recomendável se ela for para apoiar as renováveis, e ela precisa ter um requisito, Nonato, que é o seguinte, que ela precisa ser flexível. O que é uma termoelétrica flexível? Vamos supor que você tem uma termoelétrica de 100 megawatts, a potência dela, e você precisa de 10. Então você entraria com 10. A termoelétrica que, inclusive, está sendo colocada no mercado hoje, ela é inflexível. Você precisa de 10, tem que entrar com 100, se a potência dela for 100, e você vai ter que tirar a energia mais barata, porque é a renovável, é eólico solar. Então essa é uma preocupação que nós temos. Isso vai encarecer mais ainda de ajustes para o bolso do consumidor. O governo está negando que não vai ter aumento. Até que ponto a gente pode dar credibilidade? E até o mês semana que vem, Nonato, vai ter um aumento já de 20%, a ANEEL já anunciou. Então, quer dizer, não tem como não ter. É igual a oferta e a demanda. E o senhor falou uma coisa que o BR-Robros sempre tem atuação nas tarifas. Lógico. E já começa, então, a partir de julho. Porque nós temos um consumo maior, né? Porque é o verãozão. Nós temos a capacidade produtiva maior nas renováveis, mas nós estamos teimando em pás térmicas que são mais caras. E, ao mesmo tempo, nós não temos aqui uma política de antecipação das linhas de transmissão, que é o que está pressionando no Congresso Nacional. Aliás, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, do professor Maicon Viana, lá do Labomar, da Universidade Federal do Ceará. Diz: lamentável o governo do Ceará cobrar imposto e ICMS pelo uso de fiação de energia produzida por energia solar. O que é que o senhor acha, professor? Pode falar. É uma distorção. Então é o seguinte, eu acho que em vez de estimular a produção da energia renovável, você está inibindo. Mas é uma política tributária muito ostensiva que nós temos no estado do Ceará. Isso está se dando na energia e está se dando também na água. Se você cava um poço na sua propriedade, com o seu dinheiro, o governo quer que você pague essa água para a Cogé. Se você pega uma placa de solar, bota em cima da sua casa, para abastecer lá, aquecer sua piscina, ou para abastecer o forno de uma padaria, ou para uma atividade produtiva, o governo quer cobrar o ICMS sobre essa placa que você instalou na sua propriedade com o seu dinheiro. Isso está errado. Se você usa o sistema da rua, não. Se você usa a fiação da rua, aí você tem que pagar. Professor, agora, isso desestimula a atividade, não é isso? Nonato, esse tema da cobrança do ICMS na chamada TUSD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, em realidade ele já estava previsto na próprio convênio do CONFAS de 2015. Isso é para a geração distribuída. É aquela geração que cada consumidor pode gerar sua própria energia e, inclusive, é bom ressaltar que pode ajudar nessa crise energética. Cada quilowatt-hora gerado por uma residência, um pequeno comércio, ele evita 1 quilowatt-hora da hidrelétrica. Mas esse TUSD, Nonato, ele já estava previsto desde 2015, e é bom que se diga, ele a gente vamos dizer assim, não acha algo positivo, mas ele impacta em cerca de 7% no tempo de retorno do investimento. Então, não é muito bom, não é bom,
mas também não impede que haja investimento. Quanto mais rápido esse investimento puder ser feito, vai ajudar ao próprio consumidor de reduzir seu custo de energia e ajudar o país na crise hídrica. Inclusive é bom salientar que o horário hoje, no segundo semestre, de maior consumo de energia no país é à tarde, quando a energia solar está a pico. A gente está conversando aqui com Danilo Forte, deputado federal pelo PSDB, presidente da Frente Parlamentar pelas Energias Renováveis, membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, professor Joaquim Rolim, coordenador de energia do Sistema FIEC. E vamos para mais um intervalo. Não, ainda não tem intervalo. Eu vou aproveitar e fazer mais uma colocação relacionada exatamente a questão de, por exemplo, o governo diz que a privatização, vou tocar novamente nesse assunto para tentar o público entender aqui. O deputado já falou que são os meses mais necessários de exigência para o sistema elétrico do Sudeste, do Nordeste também, porque a gente parou de a chuva e se não tivéssemos um inverno bom, nós teríamos problemas com São Francisco, né? Com a hidrelétrica de São Francisco. Mas quando o governo diz que a privatização pode reduzir a conta de luz em mais de 7%, ele está baseado em quê para dar essa citação? Mensalmente, Nonato, a Agência Nacional de Energia Elétrica, na última semana do mês, ela faz uma avaliação de como é que está o nível dos reservatórios, o custo da energia no mercado de curto prazo, e a partir dessas projeções do que tem previsão de chuva, ela determina se o próximo mês vai ser a bandeira verde, amarela, vermelha 1 ou vermelha 2. A pior situação que nós estamos vivenciando agora, que é a bandeira vermelha, chamada patamar 2, que para o consumidor residencial, Nonato, dá um aumento de custo de cerca de 7% na bandeira 2. E como o nosso deputado falou aqui, nós temos a projeção, a previsão de na próxima semana ser avaliado pela ANEEL um aumento nessa bandeira vermelha, o que tornaria mais caro ainda. Então prejudica não somente o consumidor residencial, mas no caso comercial, industrial e a economia como um todo. Né? Na verdade, a reunião hoje da ANEEL é à tarde para dizer até que ponto vai, se 20% ou mais, né? O que é lamentável é que ninguém apresentou essa equação. Né? Nós fizemos um debate muito intenso com relação a essa questão da privatização da Eletrobras, de quase 30 dias. Foram várias reuniões e o governo, em momento algum, conseguiu apresentar uma equação em que demonstrasse que haveria essa redução de preço. Muito pelo contrário. Depois da ida da Câmara para o Senado, foi piorar. Porque a Câmara tinha comprometido 6 mil megawatts de energia térmica e o Senado aumentou para 8. O que fez com que isso gerasse, inclusive, uma dependência maior de investimentos, e esses investimentos, com certeza, serão compensados na conta do consumidor final. Então, eu acho que o que a gente precisa é avançar no que diz respeito às inovações. Está aí o hidrogênio verde, está aí o offshore, que pode, para nós no Nordeste, é a melhor esquina do Brasil, porque é onde tem as maiores correntes de vento marítimas no Brasil, são exatamente aqui no Nordeste. E tem também a regulamentação, tanto da 414, do Marco Geral da Energia, como também do Mercado Livre, que aí você vai ter livre concorrência e o fornecedor pode, na concorrência, vender a energia dele para quem ele quiser. E vai pagar uma tarifa, lógico, pelo uso da rede. Mas isso amplia a capacidade de produção e fica como no supermercado. Né? Você vai lá ter uma lata de óleo que é um preço e tem a do concorrente que é outro preço. Você opta em comprar pelo melhor preço. Aliás, então, tem uma pergunta aqui que é ótima, do povão mesmo. Como a privatização da Eletrobras vai encarecer cerveja, carne, leite, ovos? Com certeza, porque a energia é indutor de tudo Exato, isso. Né? A cerveja não só na industrialização, mas na geladeira, porque a gente aqui toma cerveja gelada. Na Alemanha não, porque o cara tira a cerveja do balcão e toma. Né? Mas aqui tem a geladeira, né? Na padaria tem o forno, que não é mais a lenha. Né? Todas as atividades econômicas, a energia é instrumento básico. Então, com certeza, isso vai refletir no preço final. E olha que nós não temos o carro elétrico ainda. Quando chegar o carro elétrico, aí é que o consumo explode. Professor, essa privatização, a aprovação da medida provisória da Eletrobras, abre caminho também para outras privatizações?
Nonato, realmente eu também acredito que a privatização ela é benéfica, porque ela visa melhorar processos, melhorar a capacidade de investimentos. A Eletrobras há bastante tempo já não tem condições de investir, né? E reduz custos num processo interno. O que a gente espera é que essa redução de custo venha até o consumidor. Essa é a parte mais complexa da equação. Como que essa redução de custo vai chegar ao consumidor? E a preocupação também com alguns acréscimos que foram inseridos lá nessa lei da privatização da Eletrobras, né? Então a gente chega a um final aqui dessa discussão que é de esclarecimento, trazendo transparência de toda essa mudança no setor energético, para o ouvinte que sempre estava provocando a gente. Porque vocês não discutem a privatização? E notamos que há benefícios e há malefícios, vou colocar essa palavra. Principalmente quando não há uma obediência, por exemplo, à medida provisória original que o senhor falou aí, que votou a favor, mas foi contra quando juntaram jabutis. O público brasileiro, o nosso ouvinte principalmente, tem essa convicção de que sempre que há privatizações por conta de outras, sempre muda e encarece a vida de cada um de nós, não é verdade? E ainda tem os reflexos correspondentes que nós não aprofundamos no debate. Duas questões muito simples, e você gosta dessa situação. Uma, preservação do meio ambiente. Nós temos aí o aquecimento global. O Brasil está sem agenda no aquecimento global. Seria uma boa e excelente agenda para o Brasil mostrar para o mundo a capacidade que ele tem nas energias renováveis. Nós temos muita tecnologia desenvolvida no Brasil. Essas pás, que inicialmente eram uma formatação, evoluíram e hoje elas geram mais, com custo menor, e está aqui o Ceará fabricando pá, né? Isso quer dizer, nós temos condições de avançar na tecnologia, gerando emprego, gerando desenvolvimento para o país. E, por outro lado, também, no que diz respeito à questão da água, que para nós é preciosíssima aqui no Nordeste. Se a gente conseguir diminuir a pressão sobre as hidrelétricas no sistema, ofertando mais energia renovável, pode sobrar água tanto para consumo humano, como você pode aumentar a vazão da transposição do São Francisco para o Nordeste, aqui para o Nordeste Oriental, como você pode, inclusive, liberar essa água para os projetos de irrigação, por exemplo. Uma coisa clara, eu trabalhei no programa do Agro Nordeste no Ministério da Agricultura. 86% da fruta exportada do Brasil sai do eixo Petrolina de Juazeiro, na Bahia. Nós temos ali Itaparica, a hidrelétrica, que hoje ela é operada em função da energia. Mas se você tivesse uma pressão de sistema de renovável para produzir energia, você podia aproveitar muito dessa água para aumentar a produção agropecuária, né, principalmente no que diz respeito à fruta, à fruticultura. E você tem condições de dobrar a nossa pauta de exportação de frutas naquela região, com o perímetro irrigado de Irecê, que já está pronto, mas o que é que falta em Irecê? Água. Aqui, Tabuleiro de Russo, o que é que falta? Oferta de água. Água também. Então, se a gente aumenta, por exemplo, libera água para transposição, você podia, inclusive, aumentar a produção aqui no Tabuleiro de Russo, que é um projeto fantástico que eu visitei semana passada. Então, eu acho que o Brasil precisa interagir mais no que diz respeito às suas políticas. Porque não é só a questão da energia e não é só a questão do preço. É a questão da economia, é a questão da agricultura, é a questão do alimento, que pode ficar mais barato, é a questão, inclusive, do Brasil mostrar para o mundo que nós somos um continente. Agora, o Brasil precisa assumir a sua responsabilidade de um país continental e ter uma pauta, inclusive, para o meio ambiente, porque é um absurdo. Nós vamos agora para Glasgow, no final do ano, né, para a cúpula do clima, e nós vamos levar o quê? Só denúncias internacionais de agressão. É a questão do desmatamento e a questão agora de compra térmica, que é a contramão do mundo inteiro. Professor, suas colocações finais aqui em relação a toda a discussão nossa, que foi muito boa, digo de passagem. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade da Jangadeiro Band News aqui, ao deputado pelas palavras aí e pelo debate, como você disse, bem produtivo. Eu só gostaria de complementar, Nonato, dizendo o seguinte: o Brasil tem um sistema elétrico continental, complexo, mas único no mundo. Por exemplo, enquanto o mundo lá fora está pensando muito em bateria, nós temos uma bateria espetacular, que exatamente são os lagos das hidrelétricas. O que é que nós precisamos fazer? Ter estudos que aproveitem esse uso mútuo da água,
aproveita a energia que a gente pode gerar pelo próprio consumidor, ampliar linhas de transmissão, complementar entre regiões. Uma região não pode estar gerando mais energia, a outra precisando. Então nós temos tudo, só precisamos melhorar esse aproveitamento, porque, como eu disse, apenas 3% do potencial energético do Nordeste está sendo aproveitado até o momento. Eu estou agradecido, em nome até de todos os ouvintes que estão... quero pedir desculpas aqui, porque tivemos algumas perguntas em áudio e não foi possível dar atenção a todas, mas certamente vocês tiveram uma noção realmente da realidade que leva o governo a privatizar a Eletrobras e dos efeitos e consequências que isso pode estabelecer entre nós. Obrigado, deputado. Obrigado, professor. Obrigado, Donato. Um abraço. Obrigado, Ajegadeiro. Muito obrigado os dois que vieram de forma presencial atender a uma solicitação, não só convocação nossa, mas dos ouvintes também. Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço.